Amém. Feliz Páscoa. O mundo chama hoje Páscoa, não é? E tem uns poucas razões que realmente é Páscoa para o povo judaico e tudo, mas para nós é domingo da ressurreição. Mas só tem um ano, ou um domingo no mês que é o domingo da ressurreição. Não, normalmente tem 52 vezes no domingo que celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos vendo essa mensagem. Eu já vou admitir que não é uma mensagem nova. Eu peguei essa porque é uma mensagem muito prática para nós. A última vez que eu preguei essa mensagem foi em 2011. Então, se você lembrou da mensagem, você é milagroso, viu? Eu lembro quando eu estava na universidade e tudo, eu ia para a igreja, e eu trabalhava de noite. Então, eu ia para a igreja, mas só para pelejar e não dormir, porque dormia muito pouco. E sempre quando a gente saía da igreja, a gente felicitou o pastor, muito obrigado pela mensagem. Eu morria de medo. Sabe o quê? Que ele me perguntou, qual parte você gostou melhor? Que eu não ia lembrar de nada. Então, se lembrou de 2011, meus parabéns. Mas é uma coisa muito prática para nós. Na época de Semana Santa, pensamos muito sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é um fato que realmente mudou a história do mundo. Antes do nascimento do Senhor e a sua ressurreição e tudo, nem data não tinha. Você ia ler no ano que o rei tal morreu, Uzias morreu, Isaías fala, e tudo, vi Deus no teu trono e tal, e tal, e tal. Então, sempre foi ligado com uma pessoa que vivia na época. Hoje é dia 4 de abril de 2021. Então, essa é uma novidade, ou novidade de 2000 anos, não é? Mas antes não tinha isso. Mas chama essa a Semana Santa. É um fato que realmente mudou a história. É um fato discutido desse acontecimento. Quando é que aconteceu, se aconteceu e tudo. Nós acreditamos, segundo a Bíblia, que aconteceu, certo? E se não tivesse acontecido, nós estaríamos sem esperança. Porque Paulo fala, se o Senhor Jesus Cristo não ressuscitou-se, nós somos entre os homens os mais miseráveis. Miseráveis, mas sim, ele ressuscitou. Abre nas suas Bíblias em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. E vamos ler só 3 versículos para iniciar o estudo hoje. Filipenses, capítulo 1, começando no verso 27. Achando, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que vá ou vós e vos veja que esteja ausente. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é o início de perdição, mas para nós de salvação, e isto de Deus. Verso 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Vamos orar. Precioso Pai, mesmo que não vamos tratar o trecho que nós acabamos de ler, mas ele dá uma boa introdução
para que aquilo que vamos ouvir hoje, ensina-nos, Pai, a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Pode sentar-se. Já pensou? Quando o Senhor Jesus Cristo foi na cruz, Ele reservou nada. Ele não reservou a sua vida. Fala, não, eu não vou morrer, eu só vou passear lá um pouco. Ele não reservou o seu direito de não morrer porque era inocente. Ele não reservou nem a sua dignidade. Muitas vezes nós podemos ver aquelas cruzes que tem o crucifixo, o Senhor Jesus Cristo ainda pendurado. A cruz é bonitinho, polido e tal. Ele está com uma toalha e tudo, fazendo ele um pouco mais modesto e tudo. Mas é verdade, ele morreu numa cruz rústica, que cada vez que ele levantou-se e baixou para respirar, arranhou mais as suas costas. Ele estava absolutamente nu. A única cobertura que ele tinha era a poeira que ficou grudada no seu próprio sangue que estava saindo do seu corpo. Ele não reservou nada, nem a sua própria dignidade. E ele fez isso para quem? Levante sua mão. Para nós, para nós. Tudo que ele fez. Ele viveu, ele nasceu num berço de pobre, numa manjedoura, dizem. Ele viveu uma vida de 33 anos, uma vida exemplar, sem pecado. Ele foi julgado inocente, mas mesmo assim condenado à morte. Ele foi pendurado na cruz, que dizem que não existe nenhuma maneira de matar um homem, até hoje em dia, pior do que aquela. Ele foi sepultado. Terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ficou mais que 50 dias aqui na terra, 40 dias, eu esqueço, 40 dias aqui na terra, e depois ele subiu. E os anjos falou, homens galileus, por que estáis olhando no céu? Esse mesmo Jesus que foi tirado de vocês, voltará na mesma maneira que ele foi. Então, ele fez tudo isso para quem? De novo, nós. Porque quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Agora, se eu fizer uma coisa para um irmão, eu espero que no futuro, não que eu vou cobrar, mas eu espero no futuro, se eu tiver necessidade, vai me ajudar. Porque nós somos irmãos, um irmão ajuda o outro, não é? Então, Cristo fez tudo isso para nós. E Ele cobra de nós o serviço que nós devemos fazer para Ele. É um fato que talvez não é agradável para alguns, mas tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você será, tudo que terá, pertence a Deus. Conforme que Jó falou, nu nasceu e nu vai voltar para a terra. Deus deu, Deus tira, seja bendito o nome do Senhor. Já pensou? Quando o Senhor foi na cruz, Ele fez tudo para você e para mim. Você deve entregar, então, tudo para Deus. Entregar tudo. Realmente, se o que eu tenho não é meu, então estou entregando alguma coisa para Deus? Não, já é dele. Ele que me emprestou, Deus já é seu. E vamos ver um pouco disso mais tarde. Mas o que esse tudo inclui? Ele deu tudo para mim. Eu tenho que dar tudo para ele. O que o tudo inclui? Então vamos tratar de 4 T's de tudo. Deveria ser T-U-D-O, não é? Tudo, mas é 4 T's de tudo. Primeiro T, você deve entregar o seu templo. O templo, que é seu corpo. Quando colocou a sua fé em Cristo, você mudou de dono.
seu templo, seu corpo, pertence a um outro agora. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas mesmo assim é verdade. Quando você nasceu, você pertencia a quem? Quem é seu pai? Quem era seu pai? O diabo! Eu não gosto de pensar assim, não, que pai ruim. Mas quando eu aceitei Cristo, eu ganhei outro pai. Eu fui adotado para outro pai. Quem é? Deus. Eu passei de uma família para outra. Eu parei de ser morto e comecei a viver para uma vida eterna em Cristo Jesus. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se você tiver Cristo como Salvador hoje, você não é o dono do seu nariz. Deus é o seu dono, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E devemos fazer o que agrada a Ele. 2 Coríntios 5, versos 15 a 17. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste mundo. Agora verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Então, eu sou uma nova criatura em Deus. Às vezes eu fico frustrado. Eu fico mesmo. Eu quero vencer todas as fraquezas, todos os pecados, todos os vícios que eu tenho. Vocês não querem? Se tiver Cristo, você também quer. Você quer parar de ficar com raiva à toa. Você não quer mentir, você quer fazer tudo direitinho. Mas às vezes tem dificuldade de vencer, não é? Eu vou te dizer uma coisa, eu acordei com essa frase hoje. Não é uma visão, não. Mas só uma coisa que eu acordei. Eu quero vencer todas as coisas que não agradam a Deus. Então, como é que eu vou? O antigo ilustração. Eu tenho uma maçã na minha mão. Imagina. Vermelhinho, gostoso, nem buraco não tem, então não tem nada de bicho lá dentro. Uma manga bonitinha, maçã bonitinha, não é? Tudo bem. Eu quero que ninguém pense em maçã agora. Não pensa, mas não pense em maçã. Tá? O que está pensando? Sobre o quê? Maçã, não é? Porque você está focalizado na maçã. Você quer vencer no pecado? Quando alguma coisa está pegando em você, focaliza-se em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Memoriza os versículos, como eu. Talvez, estou cobiçando uma coisa, eu quero comprar um novo carro, alguma coisa. Cobiçando. Um versículo sempre vem na minha mente, sabe qual é? Não porei causa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder daqueles que se desviam, nada disso me pegará. Eu não vou cobiçar, entendeu? Então, eu vou focalizar em Deus e na palavra dele. Mas pensa bem, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, num certo sentido, não pensa aquilo que você está querendo vencer, mas pensa no Senhor Deus. E
coloca a sua vida como um sacrifício vivo diante dele. E aí você vai vencer sobre o pecado. Fala, pastor Bill, mas é difícil. Eu sou homem como qualquer um. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma luta, porque a carne nossa é muito forte. Mas mesmo assim é possível. Seu corpo é a habitação do Espírito Santo e deve ser limpo. Pensa bem, nós estamos falando antes do culto, hoje, sobre certos filmes que a gente já já assistiu. Eu falei com os irmãos sobre aquela que é O Seu é Milagre, alguma coisa assim. O Milagre no Seu... Oi? Milagre no Paraíso. Estamos discutindo. Aquele foi um filme bom e tudo. Eu não estou falando que deve assistir. Mas eu gostei. Tudo bem. Mas já pensou? Se aparecer uma coisa errada lá, você tem uma escolha. Ou deixar passando, ou dar aquele clique para desligar, ou pular para frente alguma coisa. Mas você fala, pastor Bill, mas é difícil, eu gosto de ver aquilo. Tudo bem, agora você sabe. Tendo Cristo como seu Salvador, quem está habitando dentro de você? O Espírito Santo. E quem é que tem de assistir aquela porcaria junto com você? Dá motivo, não dá? Então, a próxima vez que está tentado de assistir uma porcaria de novela, já sabe o que deve fazer, não é? Desliga, porque o Espírito Santo está assistindo. É sua vida em Cristo comprado pela morte de Cristo na cruz. Lembra, ele pagou um bom preço. Realmente ele pagou o máximo de preço. Tem um preço que é mais alto que a vida de uma pessoa? Tem. Um pegadinho? Sim, tem. É a morte, o verdadeiro Deus, que morreu em seu lugar. Morreu em meu lugar para salvar o mundo. É o seu culto racional. O uso do nosso corpo, assim, é o ato mais sensato que podia fazer. Então, você deve entregar o seu templo. Agora, você deve entregar seu tempo. Nós já falamos de assistir filme, viu? Mas eu trabalhei o dia todo, viu? Não pense que eu estou à toa, não. Mas o seu tempo, a maneira em que você usa o seu tempo, que Deus lhe deu, será julgado por Ele mesmo. Já pensou? Até a Bíblia fala em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mateus 6,33 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E vamos tratar mais esse trecho mais na frente. Todas as palavras nossas serão julgadas. Mateus 12:36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens dizerem, hão de dar conta no dia do juízo. Ocioso significa o quê? Coisa à toa, que não tem valor. É um pouco menos mal do que a mentira, vamos dizer. Talvez é um pouco menos mal do que uma piada. Não, piada seria ocioso também, não é? Mas vamos dar conta de todas as palavras que nós já dizemos. É mole? Não é mole, não. É difícil. Todas as atividades da sua vida serão julgadas. Eclesiastes, que nós estamos estudando geralmente na quinta-feira, Eclesiastes 11:9 fala, alegre-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. É bom até agora, não é? Anda à vontade, sem problema. Mas vamos ler o resto do versículo? Porém, que por todas essas coisas se te trará Deus a juízo. Então, anda, mas será julgado. Uma maneira a saber se estiver usando o tempo bem é ver como você aproveita das horas vagas. Nem num dia
Só você tem mais do que 10.000 pensamentos. Já pensou? Em um dia, 10.000 pensamentos passando na sua mente. Você quer ter pensamentos bons? Então, focalize em Deus, como eu já falei. E aí vai ter. Eu sei, a gente começa a ficar desanimado, às vezes, lembrando, talvez, de alguma coisa que alguém fez contra a sua pessoa e tudo, e tal, e focalizar naquilo cria um certo raiva e até, às vezes, chega ao ponto de quer vingar-se contra aquela pessoa. Focalize em Deus. Coloca na sua mente o que Deus quer que esteja lá. Terceiro, você deve entregar seu talento. Lucas, eu estava observando você tocar o violão. Você está fazendo tão bem. Era uma benção. Eu vou confessar, eu não cantei nada. Eu estava escutando os irmãos cantar e observando o Lucas tocando e tudo, e foi um grande prazer para nós. Próximo culto não para de cantar, não. Só o pastor que pode, viu? E tudo. Mas foi bonito demais. Eu gostei. É um talento, Lucas, que Deus te deu. Então, é para usar para Deus. O Cláudio Vanli dá na música, é talento que Deus deu. Então, é isso que nós temos de fazer. Não é como os dedos da nossa mão, não é igual. Eu fiz terapia nesta mão, que eu machuquei um tempo atrás, e tudo, e a mulher lá falou, mas sua mão é grande demais. Eu falei, uai, é mão de homem, uai, tem que ser grande, não pode ser assim, não, é grande. Tudo bem, mas é enorme sua mão. Mas notou uma coisa sobre a minha mão? Cada dedo é um tamanho diferente, como diz aqui no Brasil. E cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós temos talentos diferentes. Cada um de nós tem maturidade diferente. Eu não digo só idade, não, mas maturidade. Porque eu já vi adulto que age como criancinha. Então, essa não é. Maturidade no Senhor. Você deve entregar o seu talento ao Senhor. Jesus ensinava que tem que usar suas capacidades para ganhar galardões no reino dos céus. Aqui nós achamos em Mateus. Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. Eu não vou ler tudo não. Mas vamos ler um pouco, começando no verso 14 de Mateus capítulo 25. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e outro 2, e outros 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas eu gostaria de investir e ganhar 100%, não gostaria? E tudo. Eu terminei de fazer os impostos, declaração de imposto de renda, eu vi que no ano passado, quanto eu ganhei em juros, eu acho que foi $3,01 no ano inteiro. Não foi nem perto de 100%, não. Mas esse deu. 100% os dois. Terceiro, vamos continuar de ler aqui. Verso 18. Mas o que receberam foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregasse-me 5 talentos, eis que os outros 5 talentos que granjeei com ele. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entre o gozo do teu senhor. E aconteceu a mesma coisa com quem recebeu 2 talentos. Mas o que recebeu 1 talento, realmente recebeu a maldição do seu senhor. Porque mesmo que seja um talento mínimo, ele não usou para o senhor. Imagina, Deus lhe deu talentos.
Se não usar para o Senhor, você será julgado como eu serei julgado. Ele vai julgar e vai ser severo. Vai perder a salvação? Não, mas vai ser julgado por não usar o talento que ele lhe deu. Uma evidência, se realmente tem Cristo como Salvador e que Ele é o Senhor da sua vida, é a maneira em que você use o que Ele colocou na sua mão para o servir. Uma maneira. Esse terceiro que só escondeu o talento que ele recebeu, que talento foi um tipo de dinheiro na época, ele foi amaldiçoado e ele foi colocado lá fora, onde vai render gente e tudo, foi para o inferno. Uma pessoa que não é salva. A minha preocupação hoje em dia sobre pessoas dizendo que tem Cristo é duplo. Uma é que não tem fome e outra é que não quer servir o Senhor. É uma coisa séria que nós encontramos hoje em dia. Tem muita gente falando que é crente. Mas cadê a evidência? Na igreja local tem a responsabilidade de usar seus talentos, os dons que Deus lhe deu. Quando estiver em casa, leia 1 Coríntios 12 e vai ver os dons. Também em Romanos 12 fala sobre os dons que Deus nos deu. Então, você deve entregar seu templo, o seu tempo, você deve entregar seu tesouro. Pastor Bill vai falar sobre o dinheiro. Vou, mas não totalmente não. O tesouro nosso é muito mais do que dinheiro. Quando a gente estava bem apertado com as construções e tudo, ainda tinha um tesouro enorme. O tesouro foi minha esposa, a minha filha, o meu filho. Não tem melhor, os irmãos em Cristo. Não tem tesouro maior do que essa. Mas eu tenho de entregar meu tesouro, sendo Ele o meu Senhor. Em Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44, fala: estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vendo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Ela deu tudo. Nesta época da Covid, nós estamos passando uma época que nós não estamos com um lugar que nós reunimos normalmente. Então, na verdade, os dízimos nem estão entrando, nem ofertas, na maioria. Eu espero que os irmãos estão guardando essa em casa e quando começarmos a reunir de novo, eu espero que vai trazer o seu dízimo para a casa do Senhor e dar o dízimo de tudo que Deus lhe deu. Eu espero que Deus vai colocar isso no seu coração. Às vezes nós passamos o ano, que faz mais de ano, o ano sem reunir e tudo, e o povo pensa, não, mas essa já foi, não vou. Mas pensa bem, ora a Deus, que Deus ajude você, dá tudo para o Senhor. Dado tudo que tem para a obra de Deus, tem uma promessa de Deus. Em Lucas 6:38. Então, abrem as suas Bíblias em Lucas. Capítulo 6, verso 38. Quem já leu Lucas, nota que os capítulos são enormes. 38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalçada,
sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Esse é Deus, o Senhor Jesus Cristo falando. Ele promete. Eu já vi na minha vida, na vida de Dona Suzana e eu, Deus tem nos abençoado. Por quê? Não vivemos com a mão fechada para com as coisas de Deus. Mateus 10, 37 fala, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu coloquei essa porque nossos filhos têm que ser entregues para Deus. Eu conheço pessoas que até mudam de igreja, mudam de lugar e tudo, porque, não, meu filho queria isso, meu filho queria aquilo. Nós somos os líderes e nós temos que entregar os nossos filhos na mão do Senhor. Eu lembro, antes que nossos filhos nasceram, já deu os dois para Deus. Eu nem sabia se o primeiro seria homem ou mulher. Foi mulher, foi Suzana Ruth. Eu não sabia se o segundo seria homem ou mulher, quando eu prometi. Mas o segundo foi homem, é Samuel. Eu dei eles para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor usa eles na tua mão. Talvez Deus tenha outro plano que eu, mas isso não importa. Eu quero que Deus guie os meus filhos. Eu espero que os pais que têm filhos já entregaram os seus filhos para Deus usar, conforme que Ele quiser. Mateus 6, versos 24 a 34, 10 versículos. Mas vamos ver só algumas coisas. Verso 24 fala que ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro, é as coisas seculares, vamos dizer. Nós temos que servir Deus em primeiro lugar. Quer dizer que não pode ter um emprego secular? Pode, mas nós trabalhamos para Deus. Talvez o irmão Cláudio Van, quando trabalhava lá no Mitsubishi, tudo bem, para ganhar o salário, para comprar comida, para comer a comida, para fazer o quê? Servir o Senhor. Essa é a nossa obrigação. Não podeis servir a Deus e Mamon. Verso 31 do mesmo capítulo fala, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia de seu mal. Muitas vezes alguém me pergunta, o que vai fazer sobre isso, sobre aquilo? Eu falei, não, mas isso é mais no futuro. Eu vou cuidar de hoje. E aqueles outros vamos tratar quando aparecer. Muitas vezes pessoas têm medo de supostas calamidades. Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Mas não aconteceu. Vamos esperar e vamos ser preparados para servir Deus de qualquer jeito. Então, nós já vimos, você deve entregar seu templo, seu tesouro para o Senhor. Seu templo, seu talento, seu tesouro. O Senhor Jesus Cristo deu tudo. Ele tem tudo. Você deve entregar tudo ao Senhor Deus. Essa é sua obrigação. Não é uma escolha. Se tiver Cristo como seu Salvador, é sua obrigação. Lembra, conforme Filipenses 2, ele obedeceu a Deus até a morte
cruz. Uma morte mais terrível que a gente poderia imaginar. Vamos servir o Senhor até a morte. E tomara que não é de cruz. Mas se for, vamos servir o Senhor. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo. Nós te louvamos que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu pobre, viveu uma vida impecável. Foi julgado 3 vezes por Pilatos, que era o inocente, mas mesmo assim sofreu a morte lá na cruz. Foi sepultado e ressuscitou-se dentre os mortos, o qual nós celebramos hoje. Mas ele fez tudo isso para salvar o pecador. E ele só quer que a gente respeite ele como Senhor, aceitando-o como Salvador, arrependido do pecado e servindo a ele com a nossa vida e tudo que ele colocou na nossa mão. Pai, que o Senhor possa abençoar e ajuda aquela pessoa que não tem o relacionamento com o Senhor que deve ter, que possa arrepender-se do seu pecado e acertar a sua vida com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém? Então, é isso aí. Quinta-feira, vamos pregar mais sobre